A hipertensão ou pressão alta causa 60% dos infartos no Brasil e 80% dos casos de acidente vascular cerebral. Doenças que matam 300 milhões de pessoas por ano, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas quando é feito um tratamento, essa pessoa pode conviver com a doença sem grandes problemas. Mesmo assim, no sul do país, uma mulher que tem hipertensão foi impedida de assumir o cargo depois de passar no concurso. Inconformada, ela levou o caso aos tribunais e venceu. Foi pensando no futuro que Carolina decidiu ingressar nas Forças Armadas. Eu trabalhava numa empresa, né? Já fazia quase 5 anos que eu trabalhava nessa mesma empresa. Também não estava no melhor momento, né? Então apareceu a oportunidade de fazer esse concurso, né? Naquela época, ela descobriu que tinha hipertensão. Foi no ano que o meu marido ficou bem doente, né? Ele sofre de diabetes. Em decorrência, né, do susto, assim, da aflição que eu estava vivendo, né? Comecei a me sentir um pouco desconfortável. Procurei um atendimento médico. Aí um médico percebeu que eu estava com a minha pressão alterada e me receitou uma medicação para fazer esse tratamento. Mas a pressão alta não impediu que ela corresse atrás da carreira militar. Com a doença já estabilizada, Carolina conseguiu passar no concurso de adaptação para sargentos temporários do Comando Aéreo Regional em Canoas. Saí do meu emprego, né, para poder me preparar já para o curso preparatório, né, ali de sargento e assumir em seguida, né, a minha condição lá de terceiro sargento da Força Aérea. No curso teve bom desempenho e alguns dias antes da formatura foi pedido um novo exame de saúde. Com o resultado, ela foi dispensada. Eu fiz mais outra inspeção de saúde e até onde os médicos que me atenderam, assim, sempre aparecia ali como apta à condição. Em momento algum foi omitido, bem pelo contrário, inclusive no exame meu, um teste ergométrico, né, feito por cardiologista, constava que eu fazia uso do medicamento lá na época, né. Para não ter o sonho interrompido, ela entrou com ação na Justiça Federal contra a União. Pediu a anulação do ato que impediu a conclusão do concurso. É uma patologia que você não consegue, em ações previdenciárias de aposentadoria por invalidez ou reforma, você não consegue uma declaração de invalidez. E aí o quartel foi lá e declarou invalidez. Eu digo, não faz sentido, né? E aí a gente focou bastante nessa questão da impossibilidade de se reconhecer a invalidez de uma patologia absolutamente controlável. O juiz da 2ª Vara Federal de Canoas, que analisou o caso em primeira instância, julgou a ação procedente. É necessário que se avalie se, independentemente da doença, havia incapacidade. Isso. E foi nesse entendimento que eu dei, primeiramente, uma liminar parcial e depois foi que gerou, que seguiu na sentença, depois com a dilação probatória. A União recorreu da decisão. No recurso apresentado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a União alegou que a autora da ação faz uso de medicação contínua e que é portadora de uma doença considerada incompatível com o serviço militar. Mas o tribunal manteve o entendimento de primeira instância e decidiu de forma favorável a Carolina. Foi feita uma perícia para poder investigar se essa doença gerava incapacidade e foi constatado que não. Ela era doente, sim, tinha um problema, sim, só que o problema estava controlado. E isso não impedia que ela desempenhasse as atividades militares, que fizesse esforços físicos, disputasse jogos esportivos, etc. Ela vai poder assumir o posto dela como militar temporário, e isso não vai poder ser questionada a capacidade dela em função do fato dela ser hipertensa. Essa médica cardiologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre afirma: hipertensão não é sinônimo de incapacidade.
A gente recomenda que tanto quanto os indivíduos sem hipertensão, mas os hipertensos façam pelo menos 150 minutos por semana. Se a gente recomenda que o indivíduo hipertenso faça atividade física, corra, nade, jogue tênis, futebol, por que haveria de contraindicar a atividade física por qualquer outro motivo? Não. Hoje, Carolina trabalha como terceiro sargento no grupamento de apoio da Base Aérea em Canoas. E prova que a hipertensão não impede o militar de exercer a atividade profissional. Não tem problema nenhum, assim, me sinto 100%. E ainda faço atividade física lá que faz parte, né, do nosso quadro de trabalho semanal. Lá nós temos atividade física 2 vezes na semana, né? Sempre tento comparecer, né, sempre que possível, né? Então, me sinto muito bem. Ainda tem esse plus, né, da atividade que a gente pode fazer lá no horário de expediente.